Meu nome é Henrique, e tudo começou com uma carta. Uma simples carta que eu jamais imaginaria que mudaria minha vida. Eu sempre fui uma pessoa comum, sem grandes ambições ou sonhos de riqueza. Trabalhava como programador e tinha uma vida tranquila, até o momento em que algo inesperado aconteceu. Era uma manhã qualquer quando eu recebi uma carta. O envelope não tinha remetente e parecia antigo, mas a caligrafia dentro era firme e clara. No papel, havia apenas algumas instruções. Simples, siga os passos e você se tornará rico. Sem explicação adicional. Eu, incrédulo, pensei que era alguma piada de mau gosto. Porém, o fato é que eu estava em uma fase difícil da minha vida. Minha vida estava estagnada, sem perspectivas, sem nada que realmente me desse a sensação de propósito. A carta despertou uma curiosidade que eu não sabia que existia dentro de mim. Os primeiros passos e o segredo da família. A carta não me dava detalhes específicos, mas sim pistas, orientações que pareciam pequenas missões. Cada passo era mais desconcertante que o anterior, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de poder e mistério começava a tomar conta de mim. O primeiro passo envolvia um velho caderno de anotações, escondido em uma loja de antiguidades. O caderno parecia conter códigos e mais instruções que me levavam a uma reunião clandestina com um misterioso grupo de empresários. Ali, fui apresentado a um mundo de dinheiro e poder que eu nunca havia imaginado. Logo, as coisas começaram a fazer sentido. Eu estava sendo guiado, por uma razão ainda desconhecida, a encontrar o que estava perdido há muito tempo. Tudo parecia estar relacionado ao império de meu avô, que havia falecido há alguns anos, deixando um legado de empresas que eu nem sabia que existiam. Ele não era apenas um homem de negócios. Ele era um dos maiores empresários do país. Mas por que eu? E por que agora? À medida que as instruções se desdobravam, eu percebi que não seria o único em busca da grande fortuna. Meu primo Bruno, um sujeito sempre focado em aparecer e acumular riquezas, também havia sido envolvido no mesmo jogo. No entanto, ele não sabia que o império de nosso avô estava prestes a ser dividido. A grande pergunta era: quem seria o novo sócio? Quem iria herdar o controle dos negócios que meu avô havia construído? Bruno tinha suas próprias ideias sobre como tocar o império. Ele acreditava que a única maneira de avançar seria criar um gigante do setor tecnológico, uma plataforma inovadora que poderia dominar o mercado. Para ele, o segredo estava em números, gráficos e um crescimento exponencial a qualquer custo. Eu, por outro lado, tinha uma visão diferente. Durante todo o tempo em que o mistério foi se desvendando, percebi que meu avô tinha uma paixão imensa por educação e transformação social. Ele acreditava que as empresas não deveriam ser apenas máquinas de gerar lucro, mas ferramentas para melhorar a vida das pessoas. Por isso, minha visão estava centrada em algo mais humano, uma escola de programação que ajudasse a capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade, como o meu avô sempre quis. Bruno não viu isso com bons olhos. Ele riu do meu projeto e disse que, no fim das contas, eu estava apenas construindo um sonho impossível, enquanto ele estava criando o futuro. Ele acreditava que a única maneira de conquistar o que era dele era conquistando o mercado, dominando com o poder do dinheiro. Mas o que ele não sabia é que eu não estava apenas buscando riquezas. Eu estava buscando algo mais profundo. O desafio entre nós dois seria decidido com uma grande apresentação. O júri teria a última palavra sobre quem, de fato, merecia assumir o império. Bruno estava confiante. Ele acreditava que sua startup de tecnologia, com promessas grandiosas de lucros e inovação, fosse a escolha certa. Eu não tinha gráficos deslumbrantes ou números que impressionassem, mas tinha algo muito mais forte: a minha conexão com as pessoas. Minha apresentação começou de forma simples. Falei sobre minha escola de programação, o trabalho de inclusão que realizava com jovens de comunidades carentes. Falei sobre os jovens que estavam mudando suas vidas, aprendendo a programar
e a entrar em um mercado de trabalho competitivo. Eles não apenas estavam aprendendo código, estavam sendo transformados. Meu projeto não era uma promessa vazia, era uma realidade que estava criando um impacto real. Quando Bruno subiu ao palco, sua apresentação foi brilhante. Ele mostrou números impressionantes, resultados de parcerias com grandes investidores, projeções de crescimento. Mas, ao final, o que ele não tinha era a conexão com as pessoas. Ele se perdeu no meio de seus números e não soube tocar as vidas dos outros. O império que ele estava tentando criar era vazio de alma. Eu, por outro lado, fui capaz de mostrar o impacto genuíno que estava criando, e ao final, o júri se retirou para deliberar. Quando finalmente anunciaram o vencedor, a sala ficou em silêncio. Bruno esperava a vitória, mas foi eu quem fui escolhido. Eu sabia que o legado do meu avô não estava nas grandes fortunas que ele construiu, mas no impacto social que ele sempre quis deixar. Meu avô tinha a visão de um império que não se limitava ao dinheiro. Ele queria algo que mudasse o mundo. Assumi o cargo de sócio e comecei a expandir o império. Mas mais do que expandir as empresas de tecnologia, foquei em transformar a vida das pessoas. A escola de programação cresceu. Expandimos para novas cidades, oferecendo oportunidades a milhares de jovens. A educação foi a base para um novo império, que combinava inovação, impacto social e prosperidade. Enquanto Bruno, por sua vez, tentou seguir sozinho, sem a mesma conexão com as pessoas e sem a mesma visão de impacto, acabou vendo seu império desmoronar. Ele não conseguiu sustentar o que começou e, eventualmente, se afastou do mundo dos negócios. Eu, por outro lado, continuei crescendo, com a ajuda dos novos sócios, e o império se tornou uma das maiores empresas do país. Mais importante do que os lucros, eu sabia que havia cumprido o verdadeiro legado de meu avô: ajudar as pessoas, transformar vidas e criar um impacto duradouro. E se você está curioso para saber quais os conselhos que meu avô deixou para que eu não me tornasse somente rico de dinheiro, mas também rico de espírito, aqui estão os 3 mais valiosos que ele me transmitiu. Gaste menos do que você pode. Meu avô sempre dizia: a verdadeira riqueza começa quando você aprende a viver abaixo de suas possibilidades. Ele acreditava que a chave para a prosperidade financeira era a disciplina nos gastos. E ao longo de anos, ele acumulou riqueza não apenas por investir sabiamente, mas por evitar o consumo excessivo e viver com simplicidade. Esse princípio me ensinou a importância de controlar os impulsos e focar no que realmente importa. Ajude as pessoas. Outro conselho fundamental foi: a verdadeira riqueza está em servir aos outros. Meu avô sempre acreditou que o sucesso financeiro deveria ser acompanhado de um impacto positivo na vida das pessoas. Ele dedicava parte de seus recursos e tempo para apoiar causas sociais e ajudar aqueles em necessidade. Esse ensinamento me inspirou a criar a escola de programação, visando transformar vidas através da educação. Mire a lua antes das estrelas, por fim. Ele me dizia: não tenha medo de sonhar grande. Se você mirar na lua, até as estrelas estarão ao seu alcance. Esse conselho me ensinou a importância de ter ambições elevadas e não se contentar com pouco. Foi essa mentalidade que me levou a expandir o império do meu avô, buscando sempre o crescimento e a inovação. Esses conselhos não apenas me tornaram financeiramente bem-sucedido, mas também me proporcionaram uma vida plena e significativa. Se você deseja alcançar a verdadeira riqueza, lembre-se: o equilíbrio entre prosperidade material e espiritual é o caminho para uma vida abundante.